Olá a todos! Hoje vamos falar um bocadinho sobre primeiros socorros e como deveremos agir. Antes de mais, eu chamo Bruno Silva, sou voluntário aqui na Vou Socorrer e sou estudante de Medicina de 5º ano no Hospital de São João. Para quem tiver dúvidas ou curiosidades em relação à Voo, eu aconselho a visitar aqui o site www.voo.pt para tirar as suas dúvidas e as suas questões, ok? Vamos então saber como lidar nos primeiros socorros? Antes de mais, é importante percebermos o que é primeiros socorros. Sabemos que podemos ter os melhores hospitais disponíveis, mas se a componente pré-hospitalar, ou seja, na altura que a pessoa se magoa, se nós não soubermos agir, de nada nos adianta. Então temos que ter atenção. E o que é que nós fazemos nos primeiros socorros? A primeira frase que nós vemos aqui é manter a vítima viva até a chegada da ajuda. Ou seja, nós nos primeiros socorros vamos tentar manter estabilizada a pessoa e acionar então a ajuda para vir então ressuscitar a pessoa, se for caso disso, ou para vir acompanhar, ok? Nos primeiros socorros então é manter a pessoa viva até a chegada da ajuda e é preciso sabermos como chamar essa ajuda. Qual é o plano de ação então o nosso plano de ação do socorrista? Nós temos uma sigla que é SEAP, ok? Na realidade é um acrónimo, SEAP, que diz segurança, examinar o local e a vítima, alerta e primeiros socorros. E esta é a ordem padrão que nós devemos fazer as coisas. Então vamos começar com a segurança. Antes de mais, nós só queremos ter uma vítima, por isso não nos podemos pôr a nós em risco ou em perigo. Então temos que garantir a segurança, não corrermos então riscos. É importante, então, por exemplo, imaginemos que estávamos num incêndio, olharmos então e ver o risco que corríamos. Se tivermos uma pessoa com um incêndio, eu não vou entrar sem antes ligar o 112, senão corro o risco de ficar lá também preso e nem sequer foi acionada nenhuma ajuda, ok? Por isso, sempre, nunca nos pormos em risco. Depois diz-nos aqui algumas coisas que é importantes, que é não tocar em sangue ou fluidos, porque são fontes de transmissão de doença. Então, para isso, nós usamos luvas. Claro que ninguém anda com luvas sempre, então alternativas são o saco plástico. Ou tentamos usar as mãos da vítima para, por exemplo, fazer compressão ou assim. Pedimos à pessoa para usar as suas próprias mãos em vez de usarmos as nossas. Sim? Importante, lavar as mãos antes e depois. Ou seja, se virmos que vamos ter que tocar em fluidos e se não temos nenhuma hipótese de ter nenhum saco plástico ou assim, e se a vítima também está inconsciente e não consegue fazer ela as manobras, então vamos lavar as nossas mãos antes, para também não contaminarmos, e lavamos logo de seguida depois, ok? Ideal é sempre ter então luvas ou um saco de plástico, sim? Depois, relativamente ao segundo ponto, examinar o local e a vítima. Nós, quando examinamos uma vítima, mais à frente, vamos ver, nós queremos responder a duas perguntas. É o estado de consciência dela, e nós vemos aqui então se ver se o segundo ponto, verificar se responde ou se reage, e a outra coisa que é muito importante é saber se respira. Estas são as duas coisas que são perguntadas logo pelo 112, pelo número de emergência. E é importante definirmos estas duas. Claro que depois também examinamos o local e procuramos pistas. Será que a pessoa está deitada e tem ao seu lado um pacote de comprimidos que tomou? Será que pode ser uma tentativa de suicídio? Será por outro lado olhamos para a pessoa e vemos uma faca e está a espirrar sangue ou assim? Temos que levantar para percebermos logo o que é que pode ter acontecido e qual é que pode ter sido a causa. Sim? Outra coisa muito importante é apresentar-nos à vítima. As pessoas, quando são interpeladas pelo socorrista, podem sentir-se intimidadas e assustadas. Muitas vezes as pessoas perdem a consciência e não sabem o que se está a passar. Por isso é super importante nós sabermos apresentar-nos e dizermos: olá, eu chamo Bruno, sou estudante de medicina e estou aqui a tentar socorrê-lo, ok? Pode-me dizer o que é que aconteceu? O que é que está a sentir? Sim. Perguntar o que sente é então muito importante, ok? Depois, dar o alerta. Este é um ponto fulcral que nós não podemos falhar. Se não soubermos fazer nada de socorrismo, pelo menos este temos de saber. E é esta mensagem que eu quero que vocês levem aqui das mais importantes, que é ligar para o 112. Antes de mais, vocês sabem quem atende quando ligamos para o 112? Quando ligamos para o 112, o número que atende é a polícia. É um número de rastreio. Isso faz sentido. Se me roubarem o carro, eu também vou ligar para o 112. Por isso faz sentido termos alguém a descentralizar as mensagens. As chamadas, neste caso. Então, eu ligo para o 112 e a polícia vai-me perguntar como é que eu me chamo e o que é que se passa. Eu digo, então, tenho uma emergência médica, eu chamo Bruno e estou aqui com uma vítima, imaginemos sexo feminino, tem aparentemente 50 anos. Eles, muito bem, vou transferir para o CODU, que é o Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Então, no CODU, eles vão fazer novamente mais perguntas, confirmar a morada, confirmar o número de vítimas e isso tudo. Se nós não soubermos como nos dar a informação, basta deixarmos eles fazerem as perguntas. Mas, de forma genérica, o que é que nós sabemos? É importante, então, descrever o local exato. E o local exato é precisamente, não basta nos dizer que estou, imaginemos, na rua Delfim de Lima, porque
porque existem inúmeras ruas de Delfim de Lima e, para além de mais, a rua de Delfim de Lima é enorme. Então eu digo, por exemplo, estou na rua de Delfim de Lima, em frente do átrio da igreja. Assim sabemos o local preciso. Eles colocam lá nos seus motores de busca e vão dar exatamente. Agora imaginemos que eu estou dentro de um shopping. Eu digo, estou no shopping X, à frente da loja da Zara. Agora eles vão dizer, mas ninguém sabe onde é a loja da Zara. Pois, mas mal eles entrem no shopping, perguntam ao segurança onde é a loja da Zara e eles são logo encaminhados. Por isso o local é o mais específico possível, ok? E é importante saber também e dizer-nos o número de vítimas, porque cada ambulância está treinada e os técnicos da ambulância estão treinados para cada ambulância transportar uma vítima. Ou seja, se eu tiver 2 vítimas, vamos ter que chamar 2 ambulâncias. E respeitar sempre as indicações fornecidas e só desligar quando eles disserem, ok, pode desligar. Depois temos este segundo ponto que eu queria que vocês também mentalizassem-se, que é manter a calma, não entrar em pânico, sermos expressivos e falarmos de forma correta e bem, ok? Sem pânico, porque o pânico não nos ajuda a resolver nada. Devemos ser cautelosos e saber delegar as tarefas para as pessoas para ninguém ficar sobrecarregado. E se vimos que uma pessoa fica muito facilmente estressada, ok, pedimos outra pessoa para ligar 112, então, ok? Vamos então ao ponto mais fulcral e mais importante que é que vocês querem saber, que é como fazer primeiros socorros. Uma das nossas máximas é, primeiro, não causar dano. Ou seja, nós não vamos mover nenhuma vítima desnecessariamente porque isso pode causar danos. Imaginemos que a pessoa tinha uma fratura na perna ou até mais grave na coluna vertebral. Se nós mexermos, essa fratura pode causar mais dano e até lacerar alguns dos órgãos adjacentes, ok? Por isso, não vamos mexer desnecessário. Tudo o que fazemos é com um propósito. Outra coisa importante é manter a temperatura corporal da vítima. Isto parece estranho, mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas despem a vítima, e muito bem, para fazer as manobras, mas depois esquecem a seguir, pode estar super frio lá fora, a vítima pode estar a perder imensa temperatura. Imaginemos que é uma vítima que veio, estava-se a afogar no mar. Quando nós retiramos-la fora, fazemos as manobras e tudo, temos de lembrar-nos que o mar é gelado, a pessoa está a perder imensa temperatura e devemos ter atenção a isso. Pelo contrário, muitas vezes, às vezes temos de socorrer pessoas com o sol do meio-dia super forte. É bom colocarmos um guarda-sol ou uma sombra para proteger a pessoa, para evitarmos os descontrolos da temperatura corporal da pessoa, ok? Vamos então ao mais importante. Este esquema aqui parece muito grande. Vamos tentar simplificar e vocês vão ver que isto acaba por ser fácil. Então, o que é que nós vemos? Primeiro, já sabemos que temos que ver as condições de segurança. Então, vamos analisar o local e vamos ver como é que está a correr as coisas. E, ok, tenho segurança, vamos aproximar. Temos uma vítima deitada. Qual é a primeira coisa que temos de fazer? Era aquelas 2 perguntas, consciência e respiração. Vamos começar com a consciência. Perguntamos à pessoa se está consciente. Como? Colocamos as 2 mãos nos ombros dela, batemos assim. Está bem? Sente-se bem? Nos 2 ombros, com alguma força. Se a pessoa responder, nós temos uma vítima que está então consciente. Aqui de não incomodar, ou seja, não vamos fazer nenhuma manobra. O que vamos fazer é perguntar, olha, sabe-me dizer o que é que aconteceu, porque é que está aqui deitada no chão, e vamos levantando as pistas. O facto de ela estar consciente, nós poderemos na mesma ter que ligar para o 112. Isto não quer dizer que é menos grave, ok? Mas o que nós não vamos fazer é nenhuma manobra imediatamente. Agora, por outro lado, uma pessoa que está inconsciente, ou seja, eu toquei-lhe assim nos 2 ombros, está bem, sente-se bem e não tenho resposta nenhuma. Aí chamamos ajuda, gritamos, alguém me acuda aqui, por favor, tem aqui uma vítima, ajuda de pessoas que estejam à volta, ok? Porque vai ser importante para delegar as tarefas. E depois, vocês veem aqui este boneco que está a abrir a via aérea, ou seja, está a esticar aqui o pescoço pelo queixo, e a abrir a via aérea. E depois vai fazer o voz. O voz permite-nos saber a segunda coisa, que é então a respiração. A primeira é a consciência, a segunda é a respiração. E o que é que quer dizer voz? Quer dizer ver, ouvir, sentir por 10 segundos. E o que é que nós vemos, ouvimos e sentimos? A respiração. Como? Neste bonequinho aqui, nós tínhamos a via aérea aberta e ela está a ver se o tórax expande ou não, está a ouvir a respiração e a sentir a respiração, ok? Isto em fase Covid não se faz assim, mas eu queria que vocês ficassem, porque o Covid vai passar à partida, e ficassem com a ideia de como é que se faz, ok? Ver, ouvir, sentir por 10 segundos. E agora a pessoa respira normalmente, ok? Então é uma pessoa que está inconsciente e a respirar, e o que nós fazemos é colocamos em posição lateral de segurança, que é esta imagem que vemos aqui, para proteger a via aérea. Então, quando nós vemos uma pessoa assim, é porque ela está inconsciente e a respirar. E vamos avaliando a respiração e trocando de lado em lado 20 a 30 minutos, mais ou menos. E reavaliando a respiração sempre. Sim? Agora, se a pessoa, nós temos a voz e não ouvimos nenhuma respiração,
atenção, vamos chamar logo de imediato o 112, porque temos uma pessoa que está inconsciente e que não respira. É o que nós dizemos, temos em paragem cardiorrespiratória. Se a pessoa não respira, aquele coração provavelmente também não está a bater. Então vamos ter que fazer, chamar logo 112, porque eles acionam logo a linha para vir até muitas vezes vem a VMER com o médico e assim. Não é muitas vezes, vem sempre a VMER com o médico e assim. E fazemos então suporte básico de vida, que é estas manobras aqui. Vamos artificialmente colocar aquele coração a bombear, artificialmente, ok? Manualmente. Como é que se faz? Os braços esticados e fazemos 30 compressões torácicas. Com que ritmo, já agora? O nosso coração bate idealmente entre 100 a 100, desculpem, bate entre 60 a 100 batimentos por minuto. Nós vamos tentar andar ali na casa dos 100 batimentos por minuto, ou seja, é tá, 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 mais ou menos a este ritmo a bater o coração, ok? Pronto. E depois das 30 compressões fazemos duas ventilações, duas tentativas de ventilação. Isso é, abrir a via aérea, tapar o nariz e bufar para a boca. Duas tentativas e depois voltamos às 30 compressões, ok? Resumindo muito rápido, segurança, primeiro ponto. Depois, avaliamos a consciência, é a primeira pergunta. Está consciente? Vamos então perceber o que é que se passa com a pessoa. Sente-se bem? O que é que aconteceu? Voltamos atrás para outra vítima. Avaliamos a consciência, está inconsciente. Chamamos ajuda. Alguém me acude? Abrimos a via aérea, vamos ver se respira. A vítima respira, colocamos então em posição lateral de segurança. Uma vítima que está inconsciente, mas a respirar. Temos uma outra vítima, avaliamos o estado de consciência, ela está inconsciente. Chamamos ajuda. Alguém me acude? Abrimos a via aérea, fazemos o voz e ela não respira. Temos então uma vítima em paragem cardiorrespiratória. Chamamos logo 112 e começamos as manobras de suporte básico de vida. No 112 até eles vão perguntar, sabe fazer manobras de suporte básico de vida? E vocês dizem, têm uma vaga ideia, conseguem explicar melhor? E eles explicam então como fazer estas manobras. Também é bom termos pessoas para nos substituírem a fazer estas manobras e certamente perguntamos, alguém aqui sabe fazer? E alguém toma a liderança, ok? Agora, é bom percebermos como é que colocamos uma vítima em posição lateral de segurança, que isto tem algumas regras. Vamos então ver aqui. Esta vítima está bem consciente e as primeiras coisas que nós fazemos é retirar então os objetos, para não a magoar. Aqui retirou então os óculos. Vai retirar também o telemóvel, podemos retirar ali o cinto também, se fosse caso disso, e colocamos o braço da pessoa a 90 graus. O braço está mais próximo de nós. Depois, com a minha mão esquerda, vou abraçar a mão esquerda da vítima e colocar aqui junto à bochecha dela, ok? Com a palma da mão virada para fora. A força depois aqui vai ser feita com este joelho para a rotação da vítima. É esta força aqui que vai fazê-la rodar. Colocamos também depois a perna a 90 graus para ajudar e falta-nos só proteger a via aérea da vítima. Esticando então assim a cabeça. Esta posição serve então para pessoas, como vimos, estão inconscientes e a respirar. Se tiverem algum problema de vómito, a espumar pela boca ou assim, elas não aspiram e não se asfixiam com isso. Sai tudo cá para fora. Reavaliamos então a respiração. Certo? Perfeito. Agora vamos à parte mais interessante, que é perceber os mecanismos de algumas doenças. E eu trouxe aqui duas doenças que vamos falar. Uma é o AVC, acidente vascular cerebral, a outra é o infarto do miocárdio, ou seja, o ataque cardíaco. Estas são as duas doenças que mais matam em Portugal. Não é o Covid, não é o cancro, são as doenças cardiovasculares que mais matam em Portugal. Por isso é preciso nós saber como lidar com elas e como é que elas se manifestam. Vamos começar então com o AVC. Antes de mais, o nosso cérebro, vocês agora eu acho que vão conseguir perceber, tem funções específicas. Cada parte do cérebro vai ter uma função específica. Por exemplo, esta parte aqui, a verde, está associada à visão, ok? Esta parte, por exemplo, aqui, a laranja, está associada aos movimentos voluntários. Por isso, se eu tiver um acidente vascular cerebral que afeta esta parte, os meus movimentos vão estar afetados. Se eu tivesse um acidente vascular cerebral que afeta esta parte aqui verde, vai ser a minha visão que vai ficar afetada, ok? E o que é um acidente vascular cerebral? Nestas duas imagens vemos os dois tipos. Temos o isquémico, que é ficar então sem sangue. O que é que acontece? Temos aqui uma artéria que vai normalmente com o sangue e ocluiu. Para a frente não temos sangue. Se não temos sangue, não temos oxigênio aqui nem nutrientes para esta zona. Não tendo oxigênio, esta zona perde a sua função. Esta zona, por exemplo, corresponderia aqui à zona de
produção motora da fala, por isso era uma pessoa que não ia conseguir falar normalmente. Ia começar com uma fala arrastada, não ia articular bem as palavras. O AVC hemorrágico, em vez de termos um coágulo a entupir, temos uma parede que rasgou para fora. Se temos uma mangueira que rasgou para fora, não é? O vaso, a artéria rasgou para fora, a jusante à frente dela não vamos ter sangue suficiente, vamos perder pressão. E então a zona adjacente vai ficar então também sem oxigênio e sem nutrientes. E as manifestações de um e do outro são muito semelhantes dos dois tipos de AVC. Nós olhando para a pessoa não conseguimos saber, só fazendo exames é que sabemos qual dos tipos é, ok? Outra coisa que eu queria ficar com a ideia é que a parte, se calhar sabem isto das séries e dos filmes, que a parte direita do cérebro controla a parte esquerda do corpo e a parte esquerda do cérebro controla a parte direita do cérebro, desculpem, a parte esquerda do cérebro controla a parte direita do corpo. Agora imaginem que eu tenho um AVC aqui à esquerda. É normal que as minhas manifestações vão ser à direita. Vai ser o meu braço direito que não vai mexer e vai ser a minha perna direita que não vai mexer, ok? Vai ser sempre do outro lado. E é sempre homolateral. As coisas são todas do mesmo lado. Vamos então perceber aqui com um vídeo o que é que se passa. Isto foi um caso real aqui na Boa Tarde. Foi uma entrevista que a apresentadora estava a fazer e este senhor teve um AVC em direito. Por isso vocês vão me ajudar aqui a diagnosticar este AVC. Força! Vamos então perceber. Coisas em casa, aprender tudo sozinho não foi fácil. Não é muito fácil, não. É preciso vontade. Sem vontade nada se faz. Então, mas ali, por exemplo, estava a dizer que pediu à sua vizinha para lhe lavar a roupa e que ela disse, então a sua mulher tinha aí máquinas tão boas, Exatamente. o senhor aprendeu. Exatamente. Mas quem é que lhe deu assim umas luzinhas? Ninguém. Fui aprendendo Tudo sozinho? sozinho. Não pedia ninguém. Foi tudo. Portanto, entrar alguém em sua casa, nunca o senhor está desprevenido, tem sempre tudo orientado. Tudo orientado. Tudo. Muito bem. Olhando para este vídeo, para a expressão facial, para a linguagem, para a postura corporal, para os movimentos dos braços, parece-nos normal. E eu concordo com vocês, parece normal. É um senhor, claro, que tem alguma idade, já não fala nem articula as palavras como uma pessoa jovem, mas parece-nos normal. Porque aqui, de facto, o senhor está aparentemente normal. O AVC ainda não começou, ainda não se estabeleceu. Coisas em... Agora vamos ver um outro vídeo e vamos ver se conseguimos ver as diferenças. Aqui já é um momento que o senhor já tem as manifestações do AVC. Vamos ver então que manifestações são estas. Era logo, era só saber qual era a música e já iam com isso preparados. Cada um tinha a sua parte de música, era só estar treinado aquilo e juntar e tocar. E eu tinha a habilidade para acompanhar. Tenho assim um bocado... Tenho cabeça para aquilo, tenho gosto daquilo. E até acompanho muito bem qualquer pessoa. Olha... Agora, nós vimos que a fala é muito mais arrastada, a linguagem já não se percebe tão bem o que ele diz, e se vocês repararem, a postura corporal, ele só articula uma mão. Assim um bocado... Tenho cabeça para aquilo, tenho gosto daquilo. Oi? Só articula com uma mão, outro braço já não mexe. Olha, quando... Certo? Pararam nisso? Então agora vamos ver aqui. Isto são prints do vídeo. Aqui era no início da entrevista, aos 3 minutos, ele consegue sorrir com os dois lábios, tem a musculatura a funcionar. Aos 14 minutos, vemos que esta parte está toda descaída. A parte esquerda do senhor perdeu a força, está descaída. Então é normal que ele tenha manifestações aqui à esquerda da face dele, tenha também o braço esquerdo e se calhar a perna esquerda também afetada, porque o AVC foi então na parte direita do cérebro, então a parte afetada foi a esquerda. Vamos então ver o vídeo para vermos a fraqueza dos membros. Nós estamos à espera de ser os membros esquerdos. Vamos ver se é assim. O senhor vai se tentar levantar com o apoio da mão direita, porque a esquerda não tem força e não consegue. Ele não tem força nem se consegue levantar corretamente. Isto é o típico de um AVC, das manifestações, ok? Se repararem, ele ainda não se apercebeu que está alguma coisa doente com ele, que está a passar por algo. Muitas vezes acontece isto, as pessoas com AVC não notam que estão com um déficit assim tão grandes, ok? Olhem depois aqui. Santa Maria da Serra, como a senhora Sandra disse. Olhem aqui esta mão esquerda. Caiu. Ele não consegue mexer. Ele só mexe a mão direita. A mão esquerda não mexe. Ele deve estar tudo dormente. Não sente nada. E não se percebe muito bem o que o senhor diz. Já tem uma fala toda arrastada. Ok? Olha a face aqui esquerda toda descaída. Isso são as manifestações então de um AVC. Ok? E como é que nós agimos? Primeiro, reconhecer um AVC. FAST. Face Arm Speech.
que é que nós fazemos? Olhamos para a face e vemos se alguma está descaída. Os braços, pedimos à pessoa para estender assim os dois braços e pedimos para ela fechar os olhos e aguentar esta posição. Se ela estiver a ter um AVC, este senhor ia deixar descair o braço esquerdo desta forma e não ia notar, não ia se aperceber, ok? Ou seja, nós reparámos que ele tinha um déficit de força de um lado. Depois, o speech, o discurso dele nós vimos que é diferente. Isto é, ajuda-nos a reconhecer. Outras técnicas é mandar sorrir. Sorria, por favor. E um dos lados ia estar descaído, ok? Muito bem. Depois, repetir uma frase simples para avaliarmos a linguagem. Podemos dizer, olha, diga assim, cão que ladra não morde. E ele ia dizer aquilo muito arrastado, ok? Depois temos aqui, super importante, o tempo. Quanto mais tempo passar, mais aquelas manifestações se vão agravar. Mais tempo vai estar o cérebro sem oxigênio. Ou seja, devemos logo, quando reconhecemos isto, ligar 112. Não é ir para as urgências de carro, é ligar 112. Porque eles acionam logo a via verde do AVC e no hospital tem logo uma equipa preparada para receber. Se formos de carro, vamos ter que passar pela triagem, vamos ter que preparar, chamar os médicos. Se for de INEM, tem logo a via verde criada e os médicos estão prontos no hospital para intervir e abrir aquela artéria para oxigenar o cérebro, ok? Por isso o tempo é muito importante. Por isso, eu queria que ficassem aqui o que devem fazer perante um AVC, ligar 112, ok? Logo, não é esperar que agrave, é ligar logo 112 e ver se a pessoa ventila e se está consciente. Vamos avaliando, ok? Importante, como eu disse, a primeira causa de morte em Portugal é o AVC. É importante prevenirmos os fatores de risco, ok? É possível prevenir o AVC, é possível de evitarmos e é isso que devemos fazer. Como? Ter uma dieta equilibrada, fazer exercício para evitar excesso de peso, ter atenção à hipertensão arterial, não fumar, ter atenção e corrigir os valores de colesterol, corrigir também a diabetes, evitar os açúcares e há um que não conseguimos controlar, que é a idade avançada. As pessoas mais velhas têm mais tendência a ter estes problemas, ok? Vamos falar do último tema de hoje, ok? Não espero que vocês não estejam cansados, estejam a acompanhar. Vamos falar do último tema, que é uma pessoa com dor no peito. Quando eu vos digo pessoa com dor no peito, o que é que vocês pensam logo? Vamos ver se pensam no mesmo que eu. Temos aqui um vídeo de uma pessoa com dor no peito. Estava primeiro a lavar os seus pratos do almoço ou do jantar e de repente sente uma dor e coloca a mão logo ali junto do peito, com uma dor forte no peito. Vocês estão a pensar todos, deduzo eu, que isto pode ser um ataque cardíaco e eu concordo com vocês. Um infarto agudo do miocárdio, um ataque cardíaco é assim que se manifesta. E o que é um ataque cardíaco? Lembram-se da história do AVC? Aqui o mecanismo é muito semelhante. Temos aqui as artérias que vão alimentar o coração. Essas artérias entupindo, fica uma área do coração, uma parte do músculo, sem oxigênio e sem nutrientes. E por isso dá uma dor brutal e interfere com a forma que o coração bombeia. Ok? Isto é um ataque cardíaco, é uma zona do coração que ficou sem receber então oxigênio. Uma artéria entupiu. Que manifestações é que temos? Temos exatamente aqui, este boneco pode representar aquele senhor. Uma dor no peito, muitas vezes a dor tem aqui o vermelho estende-se para o braço esquerdo, é o mais comum. Uma dor no peito tem, e depois às vezes ela vai para o braço esquerdo. Mas eu queria que ficasse com a ideia que uma dor desde o umbigo até ao queixo, num indivíduo com 50, 60, 70 anos, por exemplo, que fuma e tem outros fatores de risco, pode ser sugestiva de um infarto, ok? Desde o umbigo até ao queixo, ou seja, isto inclui os dois braços. A dor pode ir para o braço direito também, não é só para o esquerdo, não é a regra. É o que acontece mais vezes é ir para o esquerdo, mas pode também a dor começar no peito e ir para o direito, ok? Ou pode só até ser uma dor assim só nesta zona do braço, um desconforto, sim? Outras coisas também, como a dor é tão forte, as pessoas desenvolvem suores, náuseas, vômitos, ok? Também são alterações que nós temos. Também podemos ter alterações de consciência. Isto pode dar uma paragem cardiorrespiratória e a pessoa ficar inconsciente sem respirar, ok? O que é que fazemos no caso do infarto agudo do miocárdio? Ligamos 112 da mesma forma. Quanto mais tempo passar, mais aquele coração vai estar sem oxigênio. E o tempo é muito importante. Existem janelas de tempo em que nós conseguimos no hospital reverter o que está a acontecer. Se passar essa janela, se a pessoa aparecer só no hospital mais tarde, pode ficar com sequelas para o resto da vida, ok? Já às vezes acontece ficar sequelas para o resto da vida, mas existe uma janela que os médicos conseguem reverter e até ajudar muito nesse período. Por isso, infartos, AVCs,
sinais disto é para irem para o hospital de 112. Com a pandemia de Covid-19, muitas pessoas ficaram com medo de ir ao hospital, mas é importante que vocês sensibilizem as pessoas para que estas manifestações que irão aqui sejam logo acompanhadas para o hospital, ok? Resumidamente, espero que vocês tenham gostado muito desta apresentação. Se tiverem dúvidas, enviem para o mail vousocorrer@vou.pt, visitem o site. Lembrem-se, a mensagem é: o tempo é super importante nestes casos de AVC e infarto, reconhecer e enviar logo por 112 para os hospitais. Também aconselhava-vos a partilhar esses vídeos com os vossos amigos, com os vossos familiares, para eles também ficarem com conhecedores e saberem como agir nestas situações, ok? Espero que vos tenha ajudado, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, eu chamo-me Bruno, estou na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, podem me encontrar lá também, estejam à vontade. Sim? Resta um bom dia para todos e muito obrigado pela vossa atenção.